pessoal, aqui é o professor Jonathan, sou professor de Geografia e vamos então nessa aula estar abordando aí sobre as ordens mundiais e as grandes guerras do século XX, ok? A ordem mundial ou internacional, o que seria então ordem mundial ou internacional? Corresponde então ao modo de organização de países ou bloco de países em suas relações políticas, econômicas, sociais, ok? Então, o que seria a ordem mundial? Seria uma organização de países num ato em comum, ok? Antes de a gente conhecer algumas ordens mundiais históricas, devemos relembrar um pouquinho ali das ordens passadas, né, das antigas ordens mundiais. Vamos começar lá então, lá na ordem mundial, no período da Revolução Industrial. Então, durante a primeira Revolução Industrial, entre meados do século XVIII e o século XIX, e a segunda Revolução Industrial, dos meados do século XIX até metade do século XX, a ordem mundial era fortemente influenciada pela produção industrial, ou seja, quem que mandava, né, quem tinha o poder econômico, eram então as economias industrializadas, né? Nesse período então destacou ali a Inglaterra e a França, que eram as principais potências industriais durante o século XVIII a metade do século XX, tá? Então a Inglaterra e a França eram as principais potências industriais, mas para poder vender seus produtos industrializados e impor matéria-prima mais barata, dependia então da independência das colônias que estavam sob o domínio português e espanhol. Ou seja, para poder ter controle, né, ter controle econômico, industrial, então a Inglaterra e a França deveriam fazer acordos com Portugal e Espanha, tá? Ou seja, os produtos extraídos ali das colônias portuguesas e colônias espanholas iam então para a Inglaterra, né? Esses países, né, Portugal e Espanha, compravam produtos industrializados e mandavam para suas colônias. Há disputas por áreas de influências pelo controle da exploração das colônias e dos mercados consumidores encontraram-se na raiz da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a primeira disputa ali, em relação da Primeira Guerra Mundial foi sobre os domínios coloniais, né, das colônias sobre a África e a Ásia. Então, a Primeira Guerra Mundial estava em torno aí, em relação dos territórios, ou seja, das terras coloniais aí, para extrair então produtos para a produção, né, produção industrial. Na Primeira Guerra Mundial, foram os vários fatores que influenciaram a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 a 1918, mas de modo geral os conflitos envolviam espaços territoriais, tá? Enquanto então ali a Inglaterra, França, Portugal, Espanha estavam atrás de novas terras, né, em outros continentes, a Alemanha, que emergia como mais um país industrial e capitalista, então ele precisava então de território, né? Então a Alemanha ela não tinha territórios na África, né? Não tinha territórios na África e dependia então de se expandir ali atrás de produtos industriais, né? Produtos para a sua industrialização. Então a Alemanha almejava um projeto imperial expansionista, ou seja, o projeto estatal de anexar novos territórios, né? Então a Alemanha, em vez de buscar novas terras em outros continentes, né, por meio de navegações, pensou assim: para que eu vou atravessar oceanos se eu posso expandir aqui na Europa? Então a Alemanha começou ali a anexar territórios de outros países, tá?
E essa ideia aí de expansionismo, né, de territorialidade, né, também de espaço vital, veio com a ideia do geógrafo alemão Friedrich Ratzel, né, que na ideia dele, na concepção dele, para um território, para um país ser poderoso, deveria ter território maior, né, ou seja, possibilidade de mais território para a sua sociedade. Daí surgiu então o conceito, né, de espaço vital. E nessa ideia aí do espaço vital, né, então nesse contexto, né, nesse conceito de espaço vital, legitimou então a ação imperialista alemã, né, sentido então aos outros territórios, anexando aí territórios, territórios então europeus, né, territórios europeus, como no caso aí do território ali franco-prussiano, né, e da Alsácia-Lorena, em várias outras partes ali que então capturou os territórios da França, Bélgica ali, e o objetivo era alcançar então o Canal da Mancha, o que contribuía para a inclusão aí da Primeira Guerra Mundial. Então a Primeira Guerra Mundial, né, um dos primeiros fatores aí do surgimento da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, foi, né, em relação aí sobre o expansionismo, né, alemão sobre os territórios europeus. Causas da Primeira Guerra Mundial. Foram várias causas, né, da Primeira Guerra Mundial, como falei, entre as quais inclui as rivalidades imperialistas, né, em competição econômica entre as principais potências, né. Alemanha, Itália e Japão participaram com atraso do processo de colonização da América, da África e da Ásia, e não estavam satisfeitos com as poucas colônias conquistadas. Então eles não aceitaram, né, de ter poucas colônias, né. Então o que ocorreu então foi ali o expansionismo e a corrida, né, por novas áreas territoriais. E tudo isso então por conta, né, dessa questão territorial, eclodiu aí, né, a Primeira Guerra Mundial, tá? Em 1882 surgiu a Tríplice Aliança, liderado pelo Império Alemão, Império Austro-Húngaro e a Itália, que dispõe então contra Intendente Cardiale, né, que é o cordial entendimento, liderado pelo Imperial Britânico, França e o Império Russo até 1907, ano em que ocorre então a Revolução Russa. É importante ressaltar que, apesar da Itália fazer parte da Tríplice Aliança, durante a guerra o país permaneceu neutro, né? Ou seja, ela não participou ali no primeiro momento. Então ele começou a participar a partir de 1915, quando passou a guerrear ao lado da Tríplice, né? Que entende como a promessa de que receberia terras pertencentes ao Império Austro-Húngaro. Então, os países que combateram pelo bloco da Tríplice Aliança são chamados de potências centrais. Ok? Consequências da Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra e a França acumularam enormes débitos junto a empréstimos dos Estados Unidos. Então, ou seja, a Inglaterra e a França saíram totalmente endividadas. Houve a destruição e crise econômica generalizada na Europa, em especial na Itália, na Alemanha e na Rússia. Fato que favoreceu a ascensão dos Estados Unidos em posição de maior potência mundial. Então, a Inglaterra estava ali, a Inglaterra, a França, a Alemanha, estavam totalmente devastados economicamente, né, por conta da guerra. Isso fez então que os Estados Unidos se tornasse uma nova potência mundial. A Tríplice Aliança foi derrotada e os vitoriosos impuseram uma série de sanções à Alemanha por meio do Tratado de Versalhes, tais como pesadas indenizações financeiras, restrições militares, né, entre outras questões ali. Então houve perdas territoriais, como a cessão do território para a Polônia e a devolução das províncias de Alsácia e de Lorena na França. O Império Austro-Húngaro então se fragmentou, dando origem a novos países, como a Áustria-Hungria e a Tchecoslováquia e a Iugoslávia. E houve então um enfraquecimento do Império Russo, que estava sob o regime
cesarista, né, que foi duramente criticado por grupos políticos contrários a esse regime, né. Então, o Império Russo caiu, né, o Império Austro-Húngaro também caiu também, formando novos países, e a Alemanha foi totalmente, né, totalmente sacrificada, né, ou seja, ela foi responsável, né, a indenizar então os países que foram ali derrotados, que ganharam no caso. Então aqui no mapa nós temos ali as potências centrais, ou seja, a Tríplice Aliança, né, que estava ali então concentrada então Alemanha, Áustria e a Itália, né, depois. Potências intendentes, ou seja, as aliadas, né, países neutros, Império, Países Unidos, as potências centrais, né, no caso aqui o Império Otomano, e países unidos à potência entrada durante a guerra, ou seja, que entraram aí durante a guerra ali. A ordem da Segunda Guerra Mundial, né? Quais foram as causas da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945, né? A Alemanha, então, ela não aceitou ali as sanções, né, que foi feito sobre ela, né? E outros fatores ocorridos fora da Europa e não diretamente relacionados ao Tratado de Versalhes refletiram os ideais expansionistas da Alemanha. Um deles foi o projeto expansionista do Japão na década de 1930, com base no desejo de autossuficiência econômica. Então o Japão também estava se expandindo ali em direção aos territórios dominados na Ásia ali pelos europeus, né? E também a Alemanha não aceitou a derrota na Primeira Guerra Mundial. Diante da invasão da japonesa à Manchúria, a Alemanha percebeu o fracasso dos líderes da Liga das Nações. Então falou, peraí, a Liga das Nações está fraca, né? Está fraca ali, deixaram os japoneses entrar ali no território deles dominado ali na Manchúria, ali na região da Ásia. Então peraí, então eu vou entrar aí, né? Entrar nessa guerra, vamos fazer uma nova guerra, vamos expandir ali sentido aos países europeus, né? Ao mesmo tempo, sob o governo de Hitler, né? Hitler então entra em 1933 no poder da Alemanha. Então ele promoveu uma nova guerra ali, mais uma guerra expansionista. Com Hitler no poder novamente, as ideias do geógrafo Friedrich Herzl, né, e seu conceito de espaço vital foram utilizados para justificar o expansionismo alemão, de modo, né, a desconsiderar as restrições do Tratado de Versalhes, né. Eles não aceitaram tratados e foram lá em direção, né, ao expansionismo de volta. Em 1938, a Alemanha anexou a Áustria e no ano seguinte as terras da Tchecoslováquia, com o argumento de que já haviam sido povoados por alemães, né? O Hitler ali, os alemães sempre, né, sempre ali na corda, né, na corda bamba ali. Inglaterra e França assinaram então o Tratado de Munique em uma tentativa de apaziguá-lo, né? Ou seja, vamos ver, chega, né? Não vamos começar uma nova guerra, né? Eles não queriam começar outra guerra. Mas a Alemanha retomou ali, né? Retomou ali novas conquistas em direção à Polônia. E isso então veio além, né, dos alemães ainda ingressar mais cedo na guerra contra a Inglaterra, o que partiram então em defesa da Polônia. Então surgiu ali uma nova guerra, né? Uma nova guerra ali com a invasão da Polônia. Em 1939, os aliados, né, Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos, entraram na guerra para lutar contra o eixo, né, Alemão, Itália e Japão, tornando ali uma confrontação mundial. Surgiu então a Segunda Guerra Mundial. As consequências da Guerra Mundial. Em 1945, a derrota da Alemanha e do Japão, a Itália na Segunda Guerra Mundial,
Os maiores interessados na guerra expansionista tiveram suas construções destruídas e uma grande perca humana, estimada cerca de 15 milhões de militares e 35 milhões de civis morreram durante a Segunda Guerra Mundial. O Japão, após ter conquistado o Sudeste Asiático, próximo à fronteira da Índia, próximo à Áustria, e atacado a base naval dos Estados Unidos, sofreu contra-ataques estadunidenses, além de ser derrotado na batalha naval. Nos ataques e conflitos em territórios europeus, era comum ataque aéreo suicídio de pilotos japoneses, chamados aí de kamikazes, o golpe derradeiro dos Estados Unidos foi o ataque com bombas atômicas na cidade japonesa aí de Hiroshima e Nagasaki. As bombas foram lançadas após o Japão ter se recusado à declaração de Potsdam, ou seja, de acabar a guerra pacificamente. O Japão não aceitou, então foi lançadas as duas bombas ali de Hiroshima e Nagasaki. A Itália foi ocupada pelos aliados, quando Benito Mussolini refugiou-se ao norte e foi capturado e assassinado por comunistas italianos. O país então perdeu várias colônias suas ali na Itália. A Alemanha perdeu territórios para a Polônia e a União Soviética e teve seu território partilhado em zonas de ocupação. De acordo com o tratado firmado durante a Conferência de Potsdam, em 1945, Berlim foi dividida em 4 setores, dividindo ali parte soviética, francês, Estados Unidos, setor britânico, e o setor soviético ali, em 4 partes. Foi então criada 2 repúblicas federativas, duas repúblicas, a República Federativa da Alemanha, ou Alemanha Ocidental, e a República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental. Então ficou dividido entre 2 Alemanhas, uma socialista e uma Alemanha então capitalista, então foi dividido em duas Alemanhas ali. E os Estados Unidos aproveitou ali que a Europa estava devastada e implantou então um plano Marshall para ajudar financeiramente os países a se reconstruir, Durante os anos de 1945 a 1991, após a Segunda Guerra Mundial, ocorre então a Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Foi a divisão do mundo em dois grandes blocos, um capitalista e outro socialista. Então, os dois vencedores da guerra, o socialismo, liderado pela União Soviética, e o capitalista liderado pelos Estados Unidos. Então, dividiu o mundo em 2 partes, como a gente pode se ver aqui no mapa aqui, Por que foi chamado de Guerra Fria? Porque não houve uma guerra assim, literalmente, tirando alguns conflitos, algumas guerras regionais, como ali a Guerra do Vietnã e do Afeganistão, Guerra do Vietnã e Guerra das Coreias, que foram regionais. Não houve então um encontro de várias potências, de vários países ali na guerra. E durante ali o mundo bipolar foi dividido então em 3 mundos, ou seja, os três mundos ali diferentes. O primeiro mundo, que eram os países então capitalistas desenvolvidos. O segundo mundo, representado pelos países que seguiam a União Soviética, que era o país socialista. E o terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos. Esse mundo, o mundo bipolar, então só acabou ali nos anos 90, com a queda, da União Soviética e o fim ali da União Soviética e com a desintegração em vários outros países.